Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias. Sejam bem-vindos! Sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos dar início ao livro número 3 do Sistema SAS. Vamos falar no capítulo número 11, o valor do nosso planeta. Vamos entender um pouquinho da geomorfologia, geologia e também da climatologia que dão formação aos recursos naturais, vegetais e minerais. Aqui no capítulo número 11, dentro da nossa apostila, temos aqui uma pequena introdução do conteúdo. Vocês têm acesso ao sistema SAS, podem estar visualizando lá. Para a gente não perder tempo, vamos dar início. Aqui tem uma pequena introdução que fala que o homem utiliza sim os recursos naturais, como a água, a rocha e outros recursos, como o animal, o vegetal, o mineral, que são basicamente criados há milhões de anos, como vocês estudaram lá em geologia, na formação do nosso planeta. E esses recursos utilizados de uma forma inadequada pelo homem acabam entrando dentro de uma questão de não reprodução. Então sabemos que existem recursos renováveis, como a chuva, que vai cair em forma de precipitação, aquelas precipitações naqueles 3 níveis de chuva que vocês trabalharam no semestre passado, que vai virar as águas subterrâneas, as águas oceânicas, que vão ser um recurso renovável. Temos também o não renováveis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, que dependem de uma sequência de resíduos, de evolução rochosa, que vai demorar milhões e milhões de anos. Então, o humano não vai estar presente nessa evolução durante um longo período. Então, a retirada em excesso desses recursos acaba afetando toda a questão do nosso ambiente e do nosso planeta, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão legal de trabalhar, galerinha. Recursos naturais. O que são recursos naturais, galerinha? Existem os renováveis e não renováveis, tá bom? Então, quais são os tipos de recursos que temos aí? Temos o biológico, que são vegetais, animais e as florestas, tá bom? O hídrico, como os lagos, rios, mares e oceanos. Os minerais, depois de retirado, vira minérios, que é decorrente de rochas, como a areia, argila e também o carvão. E temos os recursos energéticos também, como a luz solar, o vento e a água, tá bom? Então, o nosso entendimento referente a esses recursos, principalmente renováveis e não renováveis, que entra uma grande questão, qual a famosa questão ambiental, galerinha. Sim, são questões ambientais que levam à tratativa da renovação desses recursos, porque o homem se deu conta somente no século XX, basicamente, que era necessário criar ações para proteger o nosso ambiente, principalmente os recursos. Por quê? O homem se entendeu que boa parte da retirada do extrativismo desses recursos não renováveis acabam impactando na evolução do nosso planeta, principalmente a vida humana. E como que ele acaba afetando quando começa a extinguir esses recursos? Opa, galerinha, sim, tem vários. Tem várias ações aí que vai acabar afetando, tá? Principalmente as áreas de poluição. Ah, professora, aquela emitida pelos carros? Sim, também. Mas quando falamos em poluição, não falamos somente em rios e lagos, não, falamos da poluição da nossa atmosfera. Quando retiramos um recursos não renováveis como petróleo, gás natural e o carvão, acabamos aumentando a poluição do nosso planeta. Essa poluição atmosférica. Também a poluição de solo, também a de rios e lagos, mas principalmente a poluição da nossa atmosfera, que vai gerar uma grande problemática aí, como efeito estufa, a chuva ácida, a inversão térmica, galerinha, redução da nossa camada de ozônio.
Então, quando falamos da poluição atmosférica, se preocupamos aí, tá, galerinha? Principalmente com a poluição da nossa atmosfera, o efeito estufa, a chuva ácida e uma inversão térmica. Isso é a poluição atmosférica causada por gases poluentes, tá? Principalmente o CO2, desculpa, outros gases emitidos aí através do consumo, a queima de combustíveis fósseis, queimadas, entre outros, que acaba afetando toda a nossa fauna, flora, vegetação e também a nossa atmosfera. Também temos a poluição das águas, que acaba acontecendo, galerinha, através da utilização desses recursos não renováveis, tá? Como a poluição das águas na sua forma física, química e biológica, tá bom? Quando falamos em poluição das águas, principalmente a física, falamos dessas impurezas sólidas, materiais, basicamente, materiais de lixo hospitalares, esgotos, né? Isso estamos falando do físico, tá? Essas impurezas sólidas em contato com os rios e lagos, principalmente as grandes nascentes, tá? O famoso lixo urbano também. O químico são substâncias químicas, na verdade, como agrotóxicos, fertilizantes, metais pesados, tá? Principalmente com ruptura de barragens, como aconteceu em Mariana. Eu acho que todo mundo lembra e é recente. O biológico, que são organismos vivos lançados, tá? E acabam ali acaba se desenvolvendo em contato, tá? Com a água. São grandes bactérias que acabam tendo contato com a água e deixando de ser próprias ao consumo, tá? Principalmente dejetos, tá? Orgânicos e também o churume, que são resíduos de decomposições, tá? Que o professor vai estar falando mais para frente. Então, o problema dos recursos não renováveis e renováveis tem essa transição que acaba afetando todo um conjunto, principalmente a contaminação das águas, da nossa atmosfera, tá? O consumo, o desmatamento que acaba propiciando, né, a retirada de recursos. Então a pessoa vai lá, desmata uma área, retira aquele recurso não renováveis e também renováveis e acaba afetando toda uma biodiversidade, todo um clima, tá bom? Então, basicamente, quando falamos em recursos naturais, sabemos que tem três. Ou desculpa, galerinha. Na verdade, não, são três, né? Podemos resumir os recursos naturais como não renováveis ou renováveis. E temos também os sustentáveis, que estão interligados entre os dois. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Qual que é o intuito da aula? Entender o que é um recurso natural, tá? Então, todo recurso natural ele é sim utilizado, aproveitado pelo ser humano em benefício próprio, tá? Esses recursos podem ser utilizados diretamente pelas pessoas, como o ar. O ar ele é um recurso natural, ele está na nossa atmosfera, é o nosso oxigênio, utilizado também pelas vegetações, pelas florestas espalhadas pelo nosso planeta. Então temos os recursos naturais renováveis e não renováveis. A água é um recurso natural? Sim, galerinha, a água ela é um recurso natural e renovável. Ela acontece, existe um ciclo, não acontece? O ciclo da evaporação, condensação, solidificação, que vai cair em forma de precipitação. Isso vocês já estudaram lá no quarto, quinto ano. Lembram disso? Isso é um recurso natural. Então, um exemplo de recurso não renovável, professor. Opa, o petróleo. Ele é uma reação que acontece durante milhões de anos dentro de uma sedimentação, que são aquelas camadas que acaba acontecendo de sedimentação de uma floresta, de um oceano, acaba sendo absorvido pelo solo, criando uma reação física e química dentro de uma rocha, gerando o petróleo, o gás natural e o carvão, tá bom? Então, isso acontece de uma forma não renovável, galerinha. Quando o homem extrai esse tipo de recurso, principalmente o petróleo, ele demora milhões e milhões.
E em contato com o nosso meio ambiente, ele acaba degradando de uma forma, numa reação química que vai tirar oxigênio das plantas, da vegetação, dos rios e lagos, dos oceanos e também da espécie que vive naquele local, principalmente animais, certo? Então deu para entender um pouquinho o que é recursos naturais. Recursos naturais são utilizados em benefício humano e existe dois aí, renováveis e não renováveis. Um dos recursos naturais, como o professor falou, renováveis ou não, são explorados pelo ser humano, causando alterações na natureza, como o professor falou. Existe sim a utilização desses recursos de uma forma irregular que vai acabar atingindo principalmente a nossa atmosfera, onde existe grande parte do nosso oxigênio. Como o professor falou, esses recursos naturais não renováveis, como os combustíveis, acabam emitindo gases poluentes, causando ali uma poluição atmosférica. Ok? Deu para entender? Então, os recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis, como a queima do combustível através da gasolina, do etanol, do diesel, tá? Acabam emitindo aquele gás carbônico que, em contato com a nossa atmosfera, vai inibir o desenvolvimento do oxigênio e também vai afetar a camada de ozônio, tá bom? Causando também a inversão térmica e também chuva ácida, tá bom? Seguindo, como é possível recuperar um rio? Aqui tem, segundo o Rodrigo Ratier, tá? Uma descrição que eu quero que vocês leiam, que vai ter aqui um questionamento. Eu não vou estar mostrando abaixo porque tem as respostas aqui, eu estou com o livro do professor. Aqui fala, tá? Um pouquinho dessa transição que acontece com a contaminação e também a limpeza de um rio. Como que isso acontece? Por exemplo, o nosso rio Tietê ele começa limpo, ao longo do seu percurso ele termina contaminado e lá no finalzinho ele termina limpo, galerinha. Por incrível que pareça, tá? Então, existe essa transição e aqui tem um questionamento de como você pode recuperar um rio poluído. Então, aqui é uma tratativa que vai estar disponível nas questões lá na frente que o professor vai estar disponibilizando para vocês responderem, tá bom? Para não perder tempo, vamos continuar com a nossa aula. O desenvolvimento sustentável. Isso aqui é muito importante, galerinha. Cai dentro do que o professor está falando, dos combustíveis fósseis. Tá? Quando falamos em desenvolvimento sustentável, falamos basicamente do desequilíbrio na relação social da sociedade e natural, natureza. Isso é uma atividade voltada ao recurso natural que vai gerar uma economia. Então o homem ele causa desequilíbrio para retirar aquele recurso, fazer o extrativismo, retirar grandes recursos, principalmente naturais, voltadas aos recursos econômicos. Um bom exemplo de um recurso natural como a água. O homem modifica um leito de um rio, cria uma barragem para retirada de energia elétrica. Então, aquele curso do rio, toda uma biodiversidade alimentada pelo aquele rio é modificada, é assoreada, né, para produção de recurso elétrico que vai gerar um capital lá na frente, correto? Então, o que acontece? O homem acaba modificando uma biodiversidade, um clima, um tempo momentâneo, que é aquele tempo que o professor explicou, né, entre a diferença do tempo e o clima, que acaba afetando uma área, um local, uma floresta, um continente inteiro, muitas das vezes com uma ação voltada à economia. Desde então, muitas atividades humanas vêm se mantendo por meio do uso intensivo desses recursos naturais não renováveis, sobretudo os combustíveis fósseis. Voltamos a falar dos combustíveis fósseis, galerinha. Quando falamos dos fósseis naturais, que são
Por que naturais, professor? Se eles poluem? Sim, porque é uma reação ao longo de milhões e milhões de anos que se acontece através da decomposição de uma floresta. Lembrando que existe grandes áreas de petróleo porque provavelmente teve ali uma mudança ao longo de milhões e milhões de anos, modificando o clima, a temperatura e a pressão atmosférica, causando a modificação do solo, que vai gerar petróleo, carvão, o carvão mineral, tá? E também o gás natural, que são basicamente os combustíveis fósseis utilizados pelo homem. Então isso acaba afetando a nossa atmosfera, os nossos rios e lagos, florestas, entre uma biodiversidade completa do nosso planeta. Então, a utilização dos recursos não renováveis e renováveis pelo homem de uma forma irregular acaba afetando todo o nosso planeta. E o homem, só a partir da segunda metade do século XX, tá? Criou-se a inversão das máquinas a vapor. Então ali teve início a queima, tá, galerinha, de um recurso natural, o madeiramento e também a utilização do carvão, que foram retirados em boa parte da nossa natureza. Então já começou ali aquela defasagem, aquele entendimento que boa parte dos recursos naturais, renováveis e não renováveis era sim uma ferramenta de utilização para o desenvolvimento humano. Aí depois veio ações mais para frente, tá? Vocês vão estar entendendo. A tratativa do homem em volta da questão sustentável, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês. Não está aqui na apostila, tá? Mas está naquele link do início da página que o professor fala ali, o professor do SAS fala um pouquinho dessa poluição atmosférica, também das poluições de terceiro plano, como a poluição de rios e lagos, que vai acabar afetando o desenvolvimento do nosso planeta. Quando falamos nas ações criadas pelo homem, voltando ao meio ambiente, falamos das propostas para as questões ambientais, tá? Quais são essas questões ambientais, galerinha? São conferências criadas ao longo de um grande período para sanar essas dúvidas, tá? Então, antes de entrar nessa questão das fontes de energia, vamos entender o que acontecia durante o período dessas conferências. Não é 1992, tá? Isso aconteceu deu início em 1990, aqui no Brasil, a segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada ECO 92, galerinha. Isso foi lá no Rio de Janeiro, como o professor falou, no estado do Rio de Janeiro, e tinha 130 países participantes. E chegaram aqui no Brasil com posições bastante diferentes enquanto o desenvolvimento sustentável. Então, a partir daquele momento, os países que retiravam grandes recursos naturais, vegetais e minerais não gostaram muito da ideia, não. Não gostaram dessa ideia de criar processos e leis para não desmatar, não contaminar, não estragar o nosso planeta de uma forma desordenada. Eles não gostaram, porque isso afeta a economia do planeta, né? Então, ele já vinha nesse intuito, nessa questão de não contaminar, de não poluir os rios e lagos do nosso planeta. Então, o que aconteceu? Aí veio a questão atmosférica também, onde as grandes multinacionais, as grandes empresas, os grandes países como China, Índia e Estados Unidos, que são hoje os maiores emissores de gases poluentes na nossa atmosfera, não gostaram dos acordos propostos na ECO 92, nessa conferência tão famosa. E aí começou um grande debate, criou-se sim algumas leis, processos para sanar as questões ambientais, com uma declaração que foi feita em uma carta chamada Declaração do Rio de Janeiro, que incluía a Agenda 21, falando um pouco da sustentabilidade e também do desenvolvimento sustentável. Quando falamos em
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, galerinha, falamos que é um conceito, tá? Isso é um conceito que foi colocado lá no documento, nessa convenção global, tá? Visando a tratativa de procedimentos onde os países iam se adequar, criando ali um parâmetro de conservação ambiental para a sustentabilidade do planeta. Aí mais para frente vem a convenção da biodiversidade voltado à área biológica, a convenção do clima que aconteceu visando as grandes emissões de gás poluentes, entre outros, galerinha. Aconteceu diversas convenções visando, tá, a sustentabilidade do planeta. Aí veio o protocolo de Kyoto, que foi lá no Japão em 1997, que já tinha 160 países. Aí entrou em vigor em fevereiro de 2005, recentemente, tá? E foi o primeiro passo para a redução da emissão de gases responsável pelo aquecimento global. Então, lá em 1997, no Japão, sim, eles conseguiram criar um processo de redução de emissão de gases pelas grandes potências mundiais. E isso deixa a desejar, porque boa parte ainda não entram dentro dos processos de acordo, tá? Principalmente Estados Unidos, China, Índia, entre outros países poluentes aí, certo? Então deu para entender, falar um pouquinho. E quando falamos dessas conferências, está aqui embaixo, ó. Temos a de 1972, que é a Conferência do Meio Ambiente Humano, tá? Aqui falava entre o homem e a natureza. Isso foi lá em Estocolmo, na Suécia. Em 1992, teve início em 1990, tá, galerinha? Nos anos de 1990 ali, já estava dando início essa conferência das Nações Unidas, que é o que é as Nações Unidas? Sim, a Organização das Nações Unidas, a ONU, é a conjunção de países que voltam para as regras entre países, tá? Para ter uma legislação de acordo comercial, ambiental e sustentável, ok? Em 1997, também nas Nações Unidas, aconteceu a que o professor acabou de falar, em Kyoto, no Japão, visando a diminuição dos gases poluentes. Também em 2002, ali na África do Sul, o desenvolvimento sustentável, aí entrou em prática, né, a palavra sustentável pelo nosso planeta. Em 2012, também o desenvolvimento sustentável, aonde visava menos emissão de gases poluentes, também a redução do plástico e outros resíduos que são utilizados através de grandes recursos naturais, principalmente os combustíveis fósseis. Ok? Na próxima aula, galerinha, vamos falar um pouquinho das fontes de energias, tá? Principalmente quando falamos em fonte de energia, falamos da expectativa que o homem tem para o futuro, principalmente com as fontes de energia sustentáveis, como a luz solar, a biomassa, entre outras aí, a eólica, que é através de uma turbina que gira na captação de ventos, gerando a energia elétrica, entre outros, tá? Mas o importante é entender um pouquinho o que é um recurso natural, aonde possui renováveis e não renováveis, tá? Recursos naturais, existe os renováveis e não renováveis. O que são renováveis? Água, oxigênio, temperatura, tá bom? Pressão atmosférica, tudo que é a pequeno prazo, tá? Em tempo momentâneo, tá? A água, vegetação, os animais entram nessa categoria também. Os renováveis, existe um ciclo pequeno de formação, tá? Os não renováveis, que são basicamente combustíveis fósseis, são minerais, entre outros, tá? Que o professor já citou, que tem uma
um tempo estimado, um tempo muito longo para ser projetado, para ser formado dentro do nosso planeta, tá bom? Uma vegetação, por exemplo, entra nos dois sentidos, renováveis e não renováveis. Se você pegar o pau-brasil, ele demora de 30 a 100 anos na sua formação final. Já o homem não tem essa expectativa de vida. Então, se ele acaba retirando muito pau-brasil da floresta amazônica e já está extinta, né, ela acaba entrando nesse processo de extinção e acaba sumindo do planeta. Como diversas espécies já aconteceram, tá? Então, tem que tomar cuidado com renováveis e não renováveis, ok? Então, basicamente, a aula de hoje é essa, galerinha. Não vou, vamos dizer assim, sobrecarregar todo mundo. Temos exercícios pendentes, sim, apostila número 2. Estarei disponibilizando os exercícios, tá, deste conteúdo, que é uma página só, e estarei também disponibilizando um questionário referente a este conteúdo lá na plataforma SAS. Estarei documentando no Clipe Escola e também no Classroom para vocês estarem cientes do conteúdo. Agradeço a presença de todos. Dúvidas, podem me acionar a qualquer momento, estarei à disposição. Estarei à disposição aqui no Classroom, no WhatsApp pessoal, como todo mundo sabe, temos um canal aberto, galerinha, e também através do plantão de dúvidas. Estou aqui. Precisou? Aciona o professor. Certo, galerinha? Agradeço a presença de todos. Tenha uma excelente resto de semana aí. Boas aulas. Dúvidas, podem me chamar. Um abraço e fiquem com Deus.